Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de novembro. Eu sou o professor Nelson Canabarro e vamos ter hoje mais uma conversa a respeito do mundo do trabalho, no projeto DC+, Trabalho e Renda. Eu sou já velhinho, né? Eu sou uma pessoa da velha guarda, já passei dos 50 anos. Quando eu era criança, muita gente começou a trabalhar cedo, eu sou um. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E quando eu cheguei na adolescência, quem fazia um curso de torneiro mecânico ou um curso de datilografia conseguia fazer uma carreira brilhante naquela época. Era tudo o que precisava. Os jovens hoje nem sabem o que seria um curso de datilografia. Mas quem tinha esta possibilidade de fazer um curso de torneiro mecânico, de preferência no Senai, e um curso de datilografia, de preferência no Senac, abria muitas possibilidades de trabalho para essas pessoas, porque elas estavam qualificadas com aquilo que era a tecnologia do momento. Um pouco mais adiante, quem tinha uma faculdade, fazia uma graduação, abria um leque de possibilidades, porque era um número muito pequeno. Primeiro, de vagas ofertadas no ensino superior. E segundo, de pessoas com ensino superior no Brasil. E com o processo de desenvolvimento tecnológico, atração de empresas multinacionais, então quem tinha uma faculdade, quem tinha um curso superior, conseguia várias possibilidades aí no mercado de trabalho. Eu lembro que tinha um amigo nosso na rua que eu morava, né, quando eu era criança tinha isso, né, a turma da rua. Nosso amigo, ele fazia uma faculdade à noite, fazia o curso de torneiro mecânico à tarde. E a gente pensava, nossa, a vida dele o futuro dele profissional vai ser maravilhoso, vai ser brilhante, porque ele está fazendo duas coisas importantes para o futuro da carreira dele. E nós estávamos ali jogando queimada e jogando xadrez na rua. Mas essas são referências que a gente tem do passado que mudaram muito com o tempo. Então, com o avanço da tecnologia da informação, internet das coisas, primeiro a internet, né? Foi uma revolução fantástica. O uso da informática em muitos ambientes. Eu trabalhei numa das primeiras empresas em Ponta Grossa que usou computador para fazer controle de estoque, que era a Casa dos Pneus. Ela não existe mais. Eu fui profissional lá quando eu tinha 15 anos de idade, né, meu primeiro trabalho com carteira assinada, e eu aprendi a usar o computador na época na Casa dos Pneus. Uma das lembranças que eu tenho era o tamanho do disquete. A gente usava um disquete desse tamanho, mais ou menos o tamanho de um prato de sopa, e tinha uma capacidade de memória impressionante, de 1,5K. O que significa isso hoje? Significa nada. Um pendrive trabalha com 68 GB de memória, 1 terabyte, e na época era 1,5K. 1,5K é mais ou menos como você ter espaço para escrever 1.500 caracteres. É mais ou menos isso. É uma frase, um parágrafo inteiro. E eu lembro disso, que a gente fazia a digitação somente de números em espaços pré-determinados já, você não tinha liberdade. Aí pegava esse disquete quando ele ficava cheio, levava na central de processamento de dados, esvaziava ele lá, trazia de volta para uso. Então esse foi meu primeiro contato com o mundo da tecnologia quando eu tinha 15 anos. Isso faz muito tempo, isso foi no século passado. Muitos de vocês aí que hoje estão preocupados com o primeiro emprego não sabem que realidade é essa. E isso foi um avanço inexorável, não existe retorno no que se fala de tecnologia. Um dos setores mais rápidos na absorção e na aplicação da tecnologia é o setor industrial, porque é onde você tem a fonte de tudo que é vendido no comércio, utilizado no setor de serviços, e quando o comércio e serviços puxam a economia, a indústria tem que responder. E responde como? Com ganho de produtividade, né, com a implementação de tecnologia e, consequentemente, a substituição da mão de obra humana por máquinas e robôs. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Em alguns países do mundo é uma realidade que já é passada. No Brasil a gente ainda está no processo de transformação. Existe ainda convivência entre a mão de obra braçal e pouco analítica com a mão de obra intelectual e muito analítica no mercado de trabalho. E você que está em casa, tem aí seus 15, 16 anos, qual universo do trabalho você vai encontrar quando você chegar lá na faixa dos 30 anos de idade? Porque isso é uma preocupação que você tem que ter agora. Não adianta você chegar nos 30 anos e pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que ter agora. Se você está numa escola que, com a pandemia, né, passamos por uma mudança radical no processo de ensino-aprendizagem, o afastamento social, você não estar na presença dos professores e dos colegas, está dentro da tua casa, assistindo aula, né, liga lá a webcam, desliga a webcam, como que você tem feito isso?
tem cumprido seus compromissos, tem sido disciplinado ou tem aproveitado essa possibilidade de estar com o teu computador ligado, ouvindo o professor e deitado na cama, dormindo, ou seja lá o que for que você tem feito para passar esse tempo. Entenda, tudo que você plantar agora, você vai colher na tua vida adulta. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando. Não vai existir mais lugar para pessoas que não tenham a qualificação necessária e que principalmente não tenham o comportamento necessário para ocupar determinadas vagas. O que acontece nas indústrias de grande porte com alta tecnologia? Antigamente, né, quando era estabelecida uma montadora no país, então abria lá a montadora da Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, por exemplo. Você esperava 15, 20 mil empregos. Hoje uma montadora não chega a empregar 1.000 pessoas, quando ela está fazendo o seu startup. O que mudou? Mudou a tecnologia embarcada no processo de produção. E, consequentemente, mudou o perfil do profissional que vai conseguir conseguir um emprego nessas montadoras. Isso vale para qualquer indústria que empregue tecnologia no seu processo produtivo. Existe a criação de um novo perfil profissional de pessoas que têm alta competência técnica, que a gente chama isso de hard skills. Em algumas áreas, essa competência técnica pode ser desenvolvida de forma intuitiva, né? No computador de casa. Então, por exemplo, é muito comum hoje o pessoal de informática aprender sozinho. A juventude já nasce com isso implantado no seu DNA, um amor, um apego, uma curiosidade enorme por tudo que tem tecnologia e vão aprendendo a fazer programação, codagem no quarto, em casa. Isso é muito comum, né? Mas existem aquelas competências técnicas que você vai precisar buscar num curso técnico ou numa graduação, numa engenharia, por exemplo. Então isso é o que a gente chama, no mundo de trabalho, de hard skills. É o que eu sei fazer tecnicamente. Mas, por outro lado, né, em função da mudança do perfil do profissional que está no mercado de trabalho, existe um outro pacote de competências que está relacionado à capacidade de liderar pessoas, de como trabalhar com outras pessoas e extrair o melhor de cada um dentro de uma equipe, que a gente chama de soft skills. Empatia, autoconhecimento, boa comunicação, trabalho em equipe, então assertividade, são ferramentas extremamente importantes que precisam ser desenvolvidas no seu perfil profissional para que você entre numa profissão, numa carreira e consiga ter sucesso com ela. Sucesso, nunca esqueçam, é você estar feliz com o que você faz. Dinheiro é muito bom, a gente ganhar dinheiro, mas ele é uma consequência da tua realização profissional e da tua felicidade no trabalho. E ninguém merece passar uma vida inteira trabalhando em alguma coisa que não gosta, né? Então, lembre disso, são dois pacotes distintos de competência. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas se não tiver essa capacidade de trabalho colaborativo, trabalho em equipe e foco em solução de problemas, que são as soft skills, a tendência é que a tua carreira não decole. E além disso, né, todo esse arcabouço aí do que a gente fala de tecnologia, elas estão entrando em todas as áreas da economia. Então foi feito um estudo recentemente por uma universidade dos Estados Unidos, chamada, em português, Universidade da Singularidade. Ela está estabelecida no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o local onde as maiores empresas de tecnologia têm as suas sedes. É o exemplo mundial de ecossistema de inovação, todos os lugares do planeta que estão tentando trabalhar no desenvolvimento da sua área de tecnologia, de inovação e empreendedorismo tecnológico, o espelho é o Vale do Silício. E essa universidade estabelecida ali, criada pelas maiores empresas, visando formar o melhor profissional para esse mercado, ela fez uma pesquisa recentemente a respeito de como está se comportando, como vai se comportar o mercado de trabalho global nos próximos 10 anos. Essa pesquisa foi feita com os presidentes, CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo todo, não só do Vale do Silício. E eu vou apresentar para vocês, aí neste programa e nos próximos, quais foram os resultados dessa pesquisa. E a gente vai poder fazer uma conversa em cima disso, onde você individualmente se encontra nesta revolução silenciosa e tecnológica pela qual nós estamos passando, aonde o Brasil se encontra nessa realidade global de tecnologia e aonde é que nós vamos estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos. É muito importante a gente pensar sobre isso agora, porque nós não podemos dizer que fomos pegos de surpresa, porque é algo que vem acontecendo, nós já sentimos os impactos. Começou, eu
eu lembro muito bem, aonde começou essa redução da mão de obra humana substituído por máquina. Sistema bancário. Serviço de banco, agências bancárias começaram a diminuir gradativamente o número de profissionais e colocar no lugar disso o autoatendimento, né, o self-service, vamos dizer assim, usando tecnologia. Foram alguns dos pioneiros e foram excluindo pessoas num ambiente onde você tem essencialmente gente falando com gente, que é o setor de serviço. Entendeu o que é o setor de serviço? Cabeleireiro, pedicure, manicure, dentista, oftalmo, essas profissões onde tem um profissional que tem uma expertise e ele entrega para você na forma de um serviço prestado, é o setor de serviço. É um lugar onde você tem pessoa tratando de pessoas e falando com pessoas. E o sistema bancário é setor de serviço e conseguiu, numa revolução silenciosa também, paulatinamente, gradativamente, ir substituindo a mão de obra humana por tecnologia. E há uma tendência natural de que as agências bancárias passem a ter uma ou duas pessoas trabalhando e o restante seja feito tudo de forma eletrônica, automatizada. E isso vai acontecer basicamente em todos os setores. Então, para nós podermos fundamentar a nossa conversa, o que foi a pesquisa que a Universidade da Singularidade fez? Nos próximos 10 anos, de acordo com essa pesquisa, existirão 50 milhões de empregos que vão ser gerados em função da tecnologia. 50 milhões de empregos no mundo todo, não é no Brasil, ok? São 50 milhões de empregos gerados pela tecnologia. 50 milhões de empregos, a gente pode dizer que representa em torno de 60% a 70% da população economicamente ativa do Brasil. O que é a população economicamente ativa? São as pessoas que estão em idade de trabalho, desde 16 anos até 65 anos de idade. E nesse mesmo período de 10 anos serão extintos 15 milhões de empregos ao redor do mundo. Que tipo de emprego vai ser criado e que tipo de emprego vai ser extinto? Observe que aqui a gente não está falando de profissões que serão extintas, porque existem muitos artigos em jornais, revistas que falam de extinção de algumas profissões. Isso não deve ocorrer uma transformação, uma adaptação de algumas profissões no mercado de trabalho. Serão extintas profissões que não têm nenhum viés tecnológico, não têm nem possibilidade de você fazer adaptação para a tecnologia. Dentro desses números, o que acontece, né? Primeiro, aqui é empresa de base tecnológica e aqui é empregos sem base tecnológica. Então usa alguma tecnologia para fazer o trabalho, aqui usa exclusivamente a mão de obra braçal. Mão de obra braçal, aqui usa inteligência e aqui não usa inteligência. O que vai acontecer? Dentro deste universo de pessoas que vão ter suas profissões, seu emprego extinto, alguns vão conseguir passar por um processo de adaptação, né? Eles vão conseguir fazer uma migração de um universo não tecnológico para um universo tecnológico. Então nós teremos aí em torno de 10% dessas pessoas que terão seu emprego extinto, migrando para esses empregos na área de tecnologia. Então o que vai acontecer? Ao invés de 50 milhões, então nós vamos ter 10% de imigração, nós vamos ter, na verdade, 48 milhões e meio de novos empregos. E ao invés de perder 15 milhões, vamos perder 13 milhões e meio de empregos que serão extintos. Isso é bom também, porque aqui é um número muito ruim, que vai ficar menos ruim quando você tem uma migração, as pessoas se adaptaram. Mas eu convivi com alguns profissionais que não perceberam essas mudanças e não se adaptaram, e que já foram engolidos por essa onda tecnológica. Eu tive um amigo que ele foi gerente de uma grande indústria, ele era de uma grande indústria aqui na nossa região, e na época que ele foi contratado não havia exigência de ensino superior, de pós-graduação, MBA para fazer esse tipo de atividade nas indústrias. E pessoas que tinham conhecimento prático acabavam crescendo e chegando a funções aí de diretoria. Isso aconteceu com ele. Porém, numa mudança de gestão, com a vinda de um presidente estrangeiro para essa indústria, foi estabelecida uma nova diretriz dentro da empresa, que seria que toda a equipe de gestão da organização teria que ter ensino superior. Essa diretriz foi colocada, alguns entenderam e foram atrás da informação que precisava, e outros acharam que era modismo, que não ia pegar, porque tinha muita gente competente, que não precisava, que não fazia diferença. Pois bem, foi dado um tempo, os que se adaptaram permaneceram na empresa, e os que não se adaptaram foram demitidos. Não perceberam a mudança do ambiente, não perceberam a necessidade, não buscaram a formação que precisavam e, consequentemente, perderam o trabalho.
E depois, essa pessoa que saiu para o mercado de trabalho de uma função de alta gestão, estava desempregado numa faixa de idade de 45 anos, isso já faz alguns anos. Ele ficou numa situação extremamente crítica, porque a idade dele não favorecia o retorno ao mercado de trabalho. O histórico profissional dele era um histórico de uma função de alta qualificação e alta renda, colocado no mercado de trabalho em busca de novos desafios. Cada vez que ele ia se candidatar em uma vaga nesse mesmo perfil, esbarrava no fato de não ter a graduação completa, não ter feito graduação. E quando ele tentava se candidatar para uma vaga mais baixa, com salário mais baixo, ele não era chamado no processo seletivo porque haveria uma queda muito grande na renda dessa pessoa e há uma preocupação das pessoas que fazem seleção de funcionários em relação a essa queda, porque altera o padrão de vida, a pessoa vai ficar procurando outro trabalho. Ou seja, ele ficou num limbo e não conseguiu mais ser recolocado nunca. Teve que se reinventar como profissional, foi fazer atividades informais e foi assim que ele conseguiu tocar a sua vida. Mas observe que foi uma transformação anunciada. E quando ela não é anunciada, quando a gente está no meio dela e a gente não percebe, essa é uma transformação que está sendo anunciada. A tecnologia não é passageira, ela veio para ficar. E ela vai fazer uma mudança radical no mundo do trabalho. Muito bem. Qual é o perfil dessas empresas, né, que vão ser... Só deixa eu mudar aqui. Isso. Das vagas que vão ser extintas. Então é o seguinte, as vagas que vão ser extintas, veja se você que está trabalhando, né, hoje, está empregado, e veja se você se enquadra nesse perfil. Vagas que exigem baixa escolaridade. Normalmente são funções como ajudante, assistente, auxiliar, todas as pessoas que apoiam o trabalho de alguém são vagas que exigem menos escolaridade. Por exemplo, um auxiliar administrativo é um auxiliar de um administrador. O administrador exige formação em administração ou áreas correlatas. O auxiliar administrativo exige o ensino médio. Comparando os dois, auxiliar administrativo, baixa escolaridade, ok? Vão ser extintos empregos que exigem menos qualificação profissional. Então, o teu perfil tendo algumas habilidades básicas, como, por exemplo, saber o pacote Office, né, é uma coisa que precisa, alguma experiência, algo do gênero, ou seja, nada muito específico, é uma vaga com pouca qualificação. Uma pessoa que normalmente faz um tipo de atividade só, que eu chamo de profissional unitarefa. Um profissional unitarefa é aquele que tem pouca mobilidade e versatilidade no ambiente de trabalho. E muitas vezes é resistente a essas mudanças de posição dentro da empresa. Aprende a fazer bem uma atividade, sabe fazer aquela atividade e se recusa a fazer outras, né? E se essa atividade for uma que possa ser substituída por tecnologia, ele vai ficar fora do mercado de trabalho. Então é um profissional unitarefa. É uma atividade, são vagas mais operacionais. O que é operacional? É um trabalho repetitivo que não usa a inteligência, vamos dizer assim, imediata para a realização desse trabalho. Ele vai fazer um esforço repetitivo e esse esforço repetitivo, com o tempo, pode ser substituído por uma máquina, ok? E tem funções que são menos analíticas. Eu não preciso ficar fazendo análises em cima do resultado do trabalho, dos números, informações. Simplesmente vou lá para o processo, realizo minha atividade, se possível gero os números esperados e não preciso me preocupar com mais nada. Aquele profissional que 6 horas da tarde bate lá o seu cartão ponto e vai para casa e pode desligar da empresa. Então esse é o perfil das vagas que vão ser extintas no mercado de trabalho. E principalmente foco em desempenho. O que é foco em desempenho? Você tem lá, vamos supor que você está trabalhando na indústria, está na linha de produção, tem um número uma quantidade de produção que tem que ser alcançada, você vai correr atrás daquilo, né? Números de dias sem acidente de trabalho, você vai correr atrás daquilo, redução de não conformidade, você vai correr atrás daquilo. Isso é foco em desempenho. Alguém diz para você atrás do que você vai correr. Então, quando você está numa vaga com este perfil, você corre o risco sério de ter o seu emprego extinto com o passar do tempo aí, em função da tecnologia, e é um tempo curto, 10 anos, na verdade 8, porque eu fiz essa pesquisa. Essa pesquisa ela é de 2018, então ela já tem 2 anos e nesses 2 anos muita coisa já aconteceu no que diz respeito à tecnologia. Então observe bem, ó, baixa escolaridade, menos qualificação profissional, profissional unitarefa, ou seja, não sabe fazer muitas atividades, não pode ser colocado em outras posições,
é um profissional mais operacional, não usa análises e tem foco em desempenho. Esse é o perfil das vagas que serão extintas no mercado de trabalho. Você exerce uma função assim? Então, você tem que pensar já na sua formação. Essas pessoas, né, que estão nesse tipo de profissão, essa aqui é a pirâmide Maslow. Maslow, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele coloca basicamente aquilo que são prioridades para as pessoas garantirem, buscando no mundo do trabalho. Primeira coisa que precisa garantir é a fisiologia. Então, garantir as necessidades fisiológicas, que é comida, água, abrigo e sono. Basicamente isso. Então, se você pensar nas pessoas que estão vivendo na extrema pobreza, que em Ponta Grossa nós chegamos a 10 mil pessoas que estão vivendo na extrema pobreza é viver com menos de R$100 por mês por pessoa da família. Então, imagine você ter R$89, que é o valor, para você viver um mês. É isso que a gente chama de extrema pobreza. Então, essas pessoas, na vida dela, a única preocupação que existe é que a garantia da alimentação, da água, um lugar para viver e para dormir. Ponto. Garantindo isso, essas pessoas conseguem ter um nível de vida que ela, naquele momento, consegue proporcionar. O segundo nível de necessidade que precisa ser assegurado, de acordo com Maslow, é o que diz respeito à segurança. Segurança é a segurança da família, do corpo e da propriedade. Então observe por que isso é o segundo nível. Porque aqui a preocupação é ter uma casa. Aqui é você proteger a casa. O terceiro nível de necessidades que procura ser atendidas é o social. Então amor, amizade, família e comunidade. O quarto nível, estima, reconhecimento, status, autoestima. E o último é a realização pessoal, que são criatividade, talento e desenvolvimento pessoal. Então, quando você está trabalhando numa profissão onde você tem pouca qualificação profissional, pouca escolaridade, dificilmente essa profissão é a profissão dos teus sonhos. Eu estou falando como empregado, ok? Você não pensava nisso, eu quero ser auxiliar não sei do que quando eu crescer. Esse pessoal que está nessa faixa de trabalho que vai ser extinto, o que acontece com eles? Basicamente na pirâmide Maslow, eles conseguem atender 3 níveis somente das necessidades fundamentais para a gente dizer que leva uma vida plena. As questões fisiológicas, de segurança e alguma coisa do social. De estima, que é o reconhecimento, status e autoestima, é algo distante dessas pessoas que fazem trabalho repetitivo. E a realização pessoal em cima de criatividade e talento, isso aí dificilmente vai entrar na conta desse profissional. Então observe que é um negócio interessante isso. Por quê? Porque aqui, quando você tem uma crise, como a gente teve aí na pandemia, aonde que você começa as demissões, você que é gestor de RH de uma organização, desses profissionais, onde você tem menos escolaridade, menos qualificação profissional, é fácil você repor esse profissional. Você não vai começar a demitir por aquelas pessoas que estão nessa faixa aqui, da criatividade, do talento, da inovação, que vão fazer a sua empresa ter um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Ok? Então, por hoje nós vamos ficar aqui com essa imagem. Na verdade, eu vou trazer para vocês a anterior aqui, que é o perfil das vagas que vão ser extintas, para você pensar nisso, ficar olhando para isso por mais 10 segundos, e nós vamos ter 2 quadros agora. Primeiro, nós vamos começar a divulgar semanalmente algumas vagas de trabalho, mostrando aqui o perfil dessas vagas, que vocês possam se candidatar. São vagas que estão em aberto, estão recebendo currículos aí, candidatos, né? E no final, para encerrar o programa, nós vamos ter um minuto chamado Venda Seu Peixe em 1 Minuto. Então você que tem uma microempresa, é um microempreendedor individual, um profissional autônomo, ou um desempregado que está procurando trabalho, grava um vídeo de 45 segundos a 1 minuto, se oferecendo seu serviço, né? Colocando seu nome, contato telefônico e e-mail, que nós vamos divulgar aqui. Grava com o celular na posição horizontal, para que a qualidade fique melhor, e coloca todas as informações necessárias para que possam te encontrar e aquilo que você sabe fazer ou o serviço que você oferece. Então nós vamos iniciar agora colocando aqui na tela algumas vagas de emprego. Então olha só, está aberto o programa de aprendiz em cooperativas, está aqui, para jovens que estão fazendo o ensino médio. Olha que importante isso. Então alunos de 1º ao 3º ano do ensino médio na cidade de Carambeí. Então você que quer fazer participar do programa de aprendizagem, esse programa é muito interessante, porque o aprendiz
Ele vai aprender com profissionais a ser um profissional. Ele não precisa parar de estudar, ele não tem uma carga de trabalho horária, semanal elevada, recebe qualificação profissional em algumas áreas correlatas àquilo que vai fazer, né, na empresa, e tem salário, e já conta esse tempo para aposentadoria. Para você ser aprendiz, fazer parte do programa de aprendizagem, precisa ter carteira de trabalho. Então, você que estuda do primeiro ao terceiro ano, na Agência do Trabalhador em Carambeí, então leva RG e CPF. Aqui em Ponta Grossa, o Ballarotti vai inaugurar uma loja nova, né, lá na Nova Rússia, está contratando o pessoal que vai fazer atendimento lá. Então tem várias vagas. Você que já trabalhou no comércio, então pode nos dias 26, 27 e 28 de novembro, ou seja, segunda, terça e quarta da semana que vem, no final do mês, perdão, na loja Ballarotti, aqui de Ponta Grossa, da Carlos Cavalcante, você vai lá que vai ter o processo seletivo. Está aberto também um estágio para educação infantil no SESC, aqui de Ponta Grossa. Você que cursa aí o terceiro ou quarto ano de pedagogia, pode enviar o seu currículo para esses e-mails que estão aí na tela, né? O processo está em aberto, são vagas aí de 5 e 6 horas diárias de trabalho. Farmacêutica para a área de estética, né? Tem aqui um asterisco, né? Que é uma vaga masculina e feminina. Então está aqui o e-mail para você enviar o currículo e o telefone. Biomédica também para a área de estética, mesmo e-mail, mesmo telefone. Uma vaga de emprego também para aprendiz no grupo Filos, que vai até hoje, dia 18 de 11, ainda estão recebendo os processos. Mas isso aqui é para quem já tem ensino médio completo, tem um conhecimento de informática básica e boa comunicação e proatividade. Semana que vem eu vou falar sobre o que é proatividade, porque às vezes aparece esse requisito aqui na vaga e você de repente fica pensando, o que é isso, né? Então semana que vem não perca que eu vou falar sobre isso. Ainda temos aqui, né, outra vaga no grupo Filhos para mecânico diesel, recebendo currículos até o dia 20. Quando você vai se candidatar a uma vaga, a tua preocupação tem que ser em cima dos requisitos. Veja tudo que a empresa pede. Se você, por exemplo, aqui nessa vaga, desejável curso técnico e manutenção de veículos pesados. Quando ele coloca desejável, não é obrigatório, mas se você tiver, vai ser um diferencial na hora do processo seletivo. Na Job, estão com uma vaga para analista de tecnologia da informação, né? Requisito, nível superior na área de tecnologia da informação, preferencialmente nos últimos anos, né, que concluiu recentemente. Inglês, nível básico a intermediário, experiência na área de suporte de infraestrutura. Então essa é uma vaga já bem especializada, dentro disso que nós começamos hoje a falar sobre o mundo do trabalho e a tecnologia. Ainda e-mail, né, para recrutamento@rhjob.com.br, pode passar. Outro na área de tecnologia, né, o que é o requisito? Ensino técnico completo cursando em eletromecânica, eletrotécnica, automação industrial ou instrumentação, técnico e processos industriais júnior. Isso é para o setor industrial, então a Job também está com essa vaga aberta. Analista de suporte técnico, requisito, superior completo ou cursando em automação industrial. Automação industrial é um curso de tecnologia que tem na UTFPR. Logística, administração, engenharia de computação e áreas afim. Mas já que exige aqui também Excel avançado e conhecimento de linguagem SQL. E desejável RPE e Excel VBA, ou seja, não é uma vaga básica, já tem um nível de qualificação bastante elevado. Temos também aqui, nós temos aqui agora, antes de passarmos para Venda Seu Peixe em um minuto, eu quero informar também que a BRF, ela abriu o programa de trainee para 2021, e o programa de trainee da BRF é um programa excelente, porque o que é o trainee? A diferença de trainee para estagiário, por exemplo. Quando você está fazendo uma graduação ou curso técnico, você vai fazer no técnico um estágio, às vezes obrigatório, às vezes não, e na graduação você precisa fazer um estágio obrigatório para você concluir seu curso superior. Então, o estágio ele vai ser remunerado ou não, de acordo com a política da empresa. A legislação nacional determina que estágio obrigatório não seja necessariamente remunerado, e quando ele não é obrigatório, ele deve ser remunerado. Mas o estágio ele é uma etapa anterior, uma disciplina da graduação. O programa de trainee que as organizações criam serve para buscar dos recém-formados em várias áreas aqueles profissionais com perfil profissional diferenciado.
e que vão ser colocados num processo de desenvolvimento para entrar na gestão organizacional, ou seja, são pessoas que vão ser preparadas num programa de trainee para ser gestor, não vai para operação, vai direto para níveis gerenciais. E o programa de trainee da BRF, que está com inscrições abertas, né? Você procura por favor www.brf.com/talentos e que áreas que vão ser selecionadas. Todo o processo vai ser online, então na área de agronegócio, então agronomia, engenharia agrícola, veterinária, zootecnia, para Carambeí. E no setor industrial, engenharia, biologia, engenharias geral, né? Todas as engenharias, medicina veterinária, administração, economia, também para Carambeí. A bolsa é de R$ 6.500 para quem for selecionado, ou seja, é um excelente começo para você que pegou o teu diploma recentemente. Então, se você está interessado no programa de trainee, acesse o site da BRF. E para encerrar o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou chamar aqui o nosso quadro Venda o seu peixe em 1 minuto. Então o Sérgio Dítico, um empresário aqui da cidade, ele vai fazer a apresentação do seu trabalho. Muito obrigado, a semana que vem estaremos juntos novamente. Um abraço. Olá, tudo bem? Você quer fazer uma graduação ou uma especialização? Olha só, nós temos a melhor metodologia do ensino à distância pela Unifavest para cursos de graduação e São Luís para pós-graduação. O nosso polo é bem central, fica na Doutor Colares, em frente ao Banco Itaú, no edifício Itália. Agende uma visita, agende um contato. Nós temos bacharel, licenciatura e tecnologias. Nós somos especialistas na educação à distância. Meu telefone é 42 98407 1237. Acesse www.unifacvestsaoluís.com.br e escolha seu curso lá. Até lá, tchau, tchau.